Olá, meus amigos, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Estou aqui, neste momento, trazendo aqui mais uns versículos da palavra de Deus para o teu coração. Eu acredito que você vai ser bem abençoado, ser bem abençoada por essa palavra, tá bom? Você que for entrando, vai compartilhando, vai dando o seu joinha, para que nós possamos alcançar outras vidas, tá bom? Hoje, aqui no Bate-Papo com Caetano, eu quero bater um papo com você para te falar a respeito de alguns versículos da Bíblia. Que Deus seja louvado através de nossas vidas. Estamos aqui sempre com oferecimento de Lobo Auto Center, serviços especializados e venda de peças veiculares. Você que está com seu transporte aí pode ir lá. Ótimo serviço especializado. Nós também temos aí o nosso apoio da Consuater, Consuater Serviços Agropecuários. Nós temos aí Consuater, está sempre conosco também com seus serviços agropecuários. Nós também temos aí o apoio cultural de Estúdio K, Kali Andrade, você que está procurando aí fazer o seu cabelo, cuidar da sua beleza, procura Estúdio K. E também nós temos aí o apoio do nosso professor Isael. Nós também estamos aí com o professor Isael e ele está apoiando aí o nosso trabalho. Louvado seja Deus. Amados, nessa oportunidade, eu quero trazer para você um versículo aqui. Eu quero começar por um versículo da Palavra de Deus para nós desenvolver o nosso bate-papo hoje. Creio que vai ser maravilhoso. Eu quero começar aqui com o versículo que se encontra lá no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 2. Está no versículo de número 15. 2 Timóteo 2,15, que fala assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Quero trazer aqui 8 características de um líder, de um diácono, de um obreiro. Quero trazer aí essas características que compõem aí a vida de um servo do Senhor. Então, fique atento, porque Deus vai falar aí ao teu coração, tá bom? Você que for chegando aí, Deus continue te abençoando, Deus continue aí a encher a tua vida de bênção e de prosperidade espiritual, que as mãos de Deus estejam te favorecendo. Irei ser breve nessa oportunidade para não ser muito enfadonho também. E eu gostaria que os irmãos aí prestassem atenção na palavra de Deus, tá bom? Louvado seja o Senhor. Quero agradecer aí meu amigo MD Carvalho, meu amigo Ginaldo, os demais irmãos que estão entrando aí. Que Deus continue te abençoando. Pois vamos lá. Quero trazer 8 características aqui de um obreiro aprovado, de um líder aprovado. 8 características para nós nessa noite que Deus está trazendo para o meu e para o teu coração. A primeira característica está aqui no versículo 8. Nós lemos aí Timóteo, mas eu quero fazer menção aqui em 1 Timóteo 3, 8 a 12. Eu li 2 Timóteo porque também é um versículo muito forte, faz referência a isso, que é para cada um de nós apresentarmos aprovados. Aprovados diante de Deus, irrepreensíveis, com a nossa vida no altar, com a nossa comunhão 100%, para que nós possamos ser aprovados por Deus. E aqui nós vamos fazer menção aqui de 1 Timóteo 3, de 8 a 12, que são as características, vou falar aqui pelo menos 8 características de um obreiro aprovado, de um líder aprovado, de um servo
aprovado, tá bom? Então fique atento. A primeira característica está aí no versículo de número 8, é respeitável. A primeira característica é respeitável. Nós temos que honrar, nós temos que ser nobre, nós temos que andar com a nossa vida na presença do Senhor, para que nós não possamos ser repreendidos pelo Senhor e nem pelas outras pessoas. Nós temos que ser um obreiro irrepreensível, assim, de uma maneira falando que nós temos que ser respeitável, que alguém possa respeitar e que nós possamos respeitar também a todas as pessoas. E a palavra de Deus está aí nos advertindo para que o obreiro seja respeitável. Você saber chegar, você saber sair respeitando as pessoas. Eu fiz uma anotação aqui, eu gostaria de ler. Esse termo normalmente se refere a algo que é honorável, digno, estimado, nobre, e está diretamente relacionado a irrepreensível, que é dado como uma qualificação para os presbíteros, diácono, para os líderes, nós temos que ser aí respeitável. Então, a primeira característica é o homem de Deus, a mulher de Deus, o obreiro, o líder, o presbítero, seja lá quem for, mas tem que ser respeitável. Vamos lá para a segunda característica. A segunda característica também se encontra aí no versículo de número 8 de 1 Coríntios 3, 1 Timóteo 3, versículo 8, também é uma característica que eu pude perceber aqui, que é de uma só palavra. Então, é uma característica do homem, é uma característica da mulher de Deus, ter uma só palavra. Sim, sim, não, não falar uma coisa aqui e lá adiante falar outra, não falar uma coisa aqui para uma pessoa, para outra pessoa falar outra. Então isso não agrada a Deus, e tem que ser um homem de uma só palavra. Porque senão, meu irmão, quem é que vai confiar em você? Quem é que vai confiar no obreiro? Quem é que vai confiar no líder? Quem é que vai confiar neste homem, nesta mulher de Deus? Então, nossa palavra tem que ser uma só e verdadeira. Tem que ser uma palavra de verdade e uma só. Não está falando outras coisas, fala uma coisa aqui com um, outras coisas com outro. Isso aí não agrada a Deus. Isso aí não é conduta de um homem e não é conduta de uma mulher de Deus. Então, nós temos que ser homens e mulheres de uma só palavra. Essa é a segunda característica, tá bom? Então, vamos passar aqui para a terceira característica. Estou trazendo aqui pelo menos 8 características de um obreiro aprovado, de um líder aprovado, de uma mulher ou de um homem aprovado na presença do Senhor ou diante da sociedade a qual nós vivemos. Vamos para a terceira característica. Eu estou com as minhas anotações aqui. Sempre vou estar lendo uma, porque a gente esquece um pouquinho mais. Tudo bem. Mas você que for entrando já fica sabendo que nós estamos falando aqui sobre 8 características de um obreiro aprovado, de um líder aprovado. E nós lemos 2 Timóteo para fazer a menção aqui do versículo, mas nós estamos aqui em 1 Timóteo 3, de 8 a 12. Nós estamos falando aqui sobre as características de um obreiro aprovado, de um líder aprovado. E a terceira característica é não inclinados a muito vinho. Não inclinados a muito vinho. Um homem e uma mulher de Deus não pode estar aí inclinado à bebedeira, a embriaguez, está aí dado a muitos vinhos, porque isso também é algo que Deus não aprova. Eu fiz a anotação aqui, eu vou ler para você. Um homem é desqualificado para o ofício de diácono se for viciado em vinho ou outra bebida forte. Tal pessoa
carece de domínio próprio e é indisciplinada. Então, nós não podemos ser dados aí a bebidas fortes, né? Viciado em vinho e outras mais bebidas, porque senão nós seremos desqualificados, um homem de Deus desqualificado, e nós não podemos aí exercer o ofício, porque é algo irrepreensível, né? Deus não quer que o seu obreiro, o seu líder esteja aí dotado desses vícios e dessas coisas que venha assim conturbar a vida daquele homem, daquela mulher, ou então que venha menosprezar a palavra de Deus por essas atitudes fúteis que se encontra aí. Então, um homem que é dedicado aí, uma mulher que é dedicada e quer ser e tem um ofício também na presença do Senhor, não pode ser dado a muitos vinhos, bebida forte, pode ter vícios algum aí em relação à bebida e outros vícios, porque é desqualificado. Deus não aprova tal atitude, tá bom? Outra característica é não cobiçosos de sórdias ganância. Então, nós já podemos ver aqui que um homem e uma mulher de Deus, um líder, um diácono, um obreiro, um levita, não pode ser cobiçoso, porque também não é honroso para que uma pessoa de Deus seja cobiçoso, de sórdia ganância. Ter ganâncias por essas coisas, principalmente essas coisas que não vão trazer somatória na vida espiritual. Então, isso aí Deus desaprova. Se uma pessoa ama o dinheiro, não está qualificado para ser um diácono, para ser um obreiro, para ser um líder. Não está qualificado se você tiver com esse amor ao dinheiro. Especialmente porque os obreiros, os servos do Senhor, com frequência lidam com questões financeiras da igreja. Então, se o líder está lidando ali com questões financeiras constantemente, o diácono, a diaconisa, que está ali lidando com frequência nas questões financeiras da igreja, então não pode ser cobiçoso. Não pode ser cobiçoso e nem ganancioso, porque pode cobiçar aquilo que não é seu, e pode estar aí defraudando, pode estar aí roubando as coisas do templo. Então, a Bíblia nos adverte isso aí, para que o homem e uma mulher de Deus não seja ganancioso nem cobiçoso. Então, serve para todo mundo. Nós temos que ter aquilo que nós trabalhamos, aquilo que nós suamos para ter, para conquistar, e Deus, ele se agrada quando nós, homens e mulheres, estejamos assim, fazendo as coisas corretas diante da presença do Todo-Poderoso, tá bom? Então, vamos lá para a quinta característica, que é sólidos na fé e na vida. Então, nós temos que ter aí ser sólido na fé e também na vida. Conservar o ministério da fé com a consciência limpa. Temos que ser sólido. Consciência limpa é viver o que pregamos, o que está na palavra. Consciência limpa, ser sólido na fé e na vida, sem ter com que se envergonhar, porque tudo que nós possamos falar pode vir contra nós. Isso aí pode vir contra nós de uma maneira, e agora vem com uma maneira dura, porque às vezes nós falamos, às vezes nós pregamos e às vezes nós não vivemos. Então, a palavra de Deus aqui está falando para que nós possamos ser sólidos na fé e na vida. Conservar o nosso ministério da fé com a consciência limpa, a expressão, o ministério da fé. Eu fiz a anotação aqui, estou lendo para você. É simplesmente o modo que Paulo
falar o evangelho, né, que Paulo estava falando ali em 1 Timóteo 3,16. Se você voltar um pouquinho aí, você vai perceber. Consequentemente, essa afirmação se refere à necessidade de os diáconos, os obreiros, as pessoas, os homens e as mulheres, manter-se firmes no verdadeiro evangelho e não oscilante. Que tem pessoas que ficam oscilando, né? Não está firme, hora sai, hora faz coisa errada, hora volta, hora pula de ministério. Então, nós temos que estar firme na fé. E Paulo está advertindo aqui em 1 Timóteo. Está aí, você pode voltar um pouquinho aí, 1 Timóteo 3,16, que você vai ver ali ele dando os conselhos. Então, é muito interessante que nós possamos ser sólidos, ser firmes, não ser oscilantes ou vacilantes, para que nós não possamos envergonhar o evangelho nem a nós mesmos. Então, está aí a quinta característica. Então, vamos ver aí a sexta característica, que já está no versículo de número 10. No versículo número 10, 1 Timóteo, que nós lemos aqui 3, 8 a 12. Então, nós estamos aí nos 10 já. Irrepreensível. Irrepreensível. Foi a mesma coisa que eu falei da primeira característica, respeitável. Então, se Paulo escreve aqui que o diácono, o obreiro, tudo tem que ser um homem irrepreensível, deve ser primeiramente experimentado. Se nós irrepreensíveis, às vezes, talvez Paulo está dizendo que, olha, nós temos que ser primeiro experimentado. Primeiro, a palavra de Deus fala conosco. Primeiro, a repreensão vem para nós, a correção vem para nós, vem para aquele que quer exercer o ministério, que está aí firme na presença, que está aí. Então, primeiro é testado, primeiro é provado, para depois passar adiante. Então, nós temos que ser irrepreensíveis, temos que ser obreiros, homens, diáconos, mulheres, diaconisa, líder irrepreensível. Vamos ver aí a sétima característica é esposo, marido, esposo de uma só mulher. Está aí no versículo 12, marido ou esposo de uma só mulher. Porque, por incrível que pareça, tem pessoas, homens aí e mulheres aí que gostam, né, de ter outros companheiros, outras companheiras. Isso aí, pecado abominável diante dos olhos de Deus. Então, todo homem de Deus, toda mulher de Deus, todo aquele que preza pelo evangelho, a palavra de Deus, tem que ser fiel ao seu esposo, fiel à sua esposa, homem de uma só esposa, mulher de um só esposo, tem que estar aí na presença do Senhor, fazendo tudo conforme a palavra de Deus ordena. Nós não podemos ter aí essa qualidade ruim, porque Deus desaprova essa qualidade. Então, o homem e a mulher de Deus tem que ter característica boa, tem que estar aí na presença do Senhor com qualidades boas para que possa exercer o ministério do Evangelho. E a oitava característica que está aqui é: governe bem seus filhos e a própria casa. Então, o diácono, o homem, a mulher de Deus, deve ser o líder espiritual de sua esposa, tem que ser e deve ser o líder espiritual dos seus filhos. Tem que começar na sua casa, no seu lar. Um homem ou uma mulher de Deus tem que ser o líder espiritual, a líder espiritual da sua família. Tem que ser aí. Então, meus amados, aqui está essas características. Foi rapidinho. Já vou encerrar a nossa participação aqui hoje, mas essa foi as 8 características que eu trouxe da palavra de Deus, baseada aqui em 1 Timóteo 3, de 8 a 12. Característica de um homem, de uma mulher, de um obreiro, de um líder, de um homem ou mulher que quer exercer o ministério, para que nós não possamos ser desqualificados. Nós temos que ter características. Não é só dizer: eu quero pregar a palavra, eu quero ministrar a palavra, eu quero estar aí. Não.
todo homem, toda mulher de Deus tem que ser homens e mulheres de Deus, aprovada por Deus, tem que apresentar, aprovado diante de Deus. Você não se lembra o versículo que nós lemos no começo, não? Que todos nós temos que nos apresentar aprovado. Em 2 Timóteo 2,15 foi procurar apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, homens e mulheres têm que ter palavra de verdade e apresentar aprovado diante de Deus. Seja lá quem for, se é diácono, líder, se é membro, se é levita, quem for, tem que apresentar aprovado diante de Deus, sem ter o que se envergonhar. E eu falei aqui as características, as 8 características que nós temos que ter para ser um homem aprovado, uma mulher aprovada. Respeitável foi a primeira, a segunda, de uma só palavra, ou a terceira, não inclinado a muito vinho, uma bebida forte. Quarto, não cobiçoso, de sórdias ganância. Quinto, sólido na fé e na vida. Sexto, irrepreensível. Sétimo, marido de uma só mulher. E 9, governe bem seus filhos e a própria casa. Então, está aí a palavra de Deus para o meu e para o teu coração. Nós temos que ter essas qualidades para ser aprovado, tá bom? Deus continue te abençoando. Você que esteve comigo aqui até agora, os irmãos que faz parte aí do nosso canal, Bate-Papo com Caetano, Deus continue te abençoando. Eu não estou acompanhando o chat aqui agora, porque eu estou sem o celular na minha mão, mas eu sei que todos vocês que estão aí conosco, Deus continue te abençoando, Deus continue favorecendo a tua vida, e eu profetizo um final de semana muito abençoado, que Deus, com as suas infinitas misericórdias e bondade, esteja na vida de cada um aí que está aí nesta live, assistindo esse vídeo, depois aí gravado, que vai ficar aí. Que Deus continue te abençoando, tá bom? Então, um forte abraço, obrigado a todos pela companhia e até o próximo aí momento com Bate-Papo com Caetano, que quem sabe nós iremos fazer uma live aí de uma hora e meia, batendo um papo. Vamos ver aí. Peço a você também aí que chegue aí nos comentários e coloque um assunto para nós debatermos. Sugere aí algum assunto para nós debatermos na próxima live. Eu quero trazer aqui, continuar trazendo pessoas para nós entrevistarmos aqui, pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus, profissional na saúde. E eu quero que você nos ajude aí falando qual a área que você quer que nós falamos, tá bom? Então, que Deus continue te abençoando. Forte abraço e até a próxima oportunidade, tá bom? Tchau!